Caríssimos irmãos e irmãs, vamos meditar o capítulo 25, 25º da imitação de Cristo, da fervorosa emenda de toda a nossa vida. Ser vigilante e fervoroso no serviço de Deus, pensa muitas vezes a que vieste e por que abandonaste o mundo. Não foi porventura a fim de viver para Deus e ser homem espiritual? Afervora-te, pois, no desejo de progredir, porque em breve receberás a recompensa dos teus trabalhos, e não terás mais temores nem sofrimentos. Agora, pouco trabalho, mais tarde, grande descanso, ou melhor, alegria perpétua. Se continuares a proceder com fidelidade e fervor, Deus, por certo, será fiel e generoso em retribuir. Alimenta a santa esperança de alcançar a palma da glória, mas não te entregues à segurança demasiada, para que não caiais na tibieza ou na presunção. Alguém que vivia ansioso, oscilando entre o medo e a esperança, certa vez, acabrunhado de tristeza, entrou em uma igreja e, prostrando-se ante o altar para fazer oração, dizia de si para si: Oh, se eu soubesse que haveria de perseverar! No mesmo instante, ouviu, no íntimo da alma, esta resposta divina: Que farias se soubesse? Faze agora o que farias então e terás paz. E logo, consolado e confortado, entregou-se à vontade divina e cessaram as suas ansiosas perplexidades. Não quis mais prescrutar com a curiosidade e com o que haveria de acontecer no futuro, mas aplicou-se e a conheceu que era mais perfeito e agradável à vontade de Deus, para começar e levar ao termo santamente todas as suas ações. Espera no Senhor e faz o bem, diz o profeta, e habitarás a terra em plena segurança. Salmo 36, versículos 3. Uma coisa arrefece em muitos o fervor do progresso e da emenda, o horror às dificuldades ou o trabalho da luta. Com efeito, aproveitam mais na virtude os que empenham com coragem em vencer-se no que mais lhes custa e contraria as inclinações. Porque o homem tanto mais adianta e maiores graças merece quanto mais a si mesmo e se vence e modifica espiritualmente. Mas nem todos têm igualmente em que se vencer e mortificar. Aquele, porém, que for diligente e zeloso, ainda que tenha mais paixões, fará maiores progressos que o outro, de bom natural, porém menos fervoroso na aquisição das virtudes. Duas coisas particularmente contribuem para uma boa emenda: resistir com violência às inclinações da natureza viciada e trabalhar com ardor em adquirir a virtude de que mais carecemos. Procura também evitar e vencer em ti o que nos outros mais te desagrada. Aproveita de tudo para teu aproveitamento. Se vires ou ouvires bons exemplos, anima-te e imita-los. A imitá-los, Importante isso. Se perceberes, porém, alguma coisa repreensível, guarda-te de fazê-la. Ou se já fizeste, trata de corrigir-te quanto antes. Como observa os outros, ainda também os outros te observam a ti. Como é agradável e consolador ver irmãos ferozes e devotos, bem morigerados e observantes. Como, pelo contrário, é triste ou penoso vê-los andar fora da regra, esquecidas daquilo a que foram chamados. Como é nocivo descuidarem os deveres da própria vocação e inclinarem o afeto ao que lhes pertence. Lembra-te do que prometeste e tem sempre diante dos olhos a imagem do curioso, ou a imagem do crucificado. Bem te podes envergonhar aos considerares a vida de Jesus Cristo, por não haver feito mais esforço a te conformar com ela, apesar de trilhares há tanto tempo o caminho de Deus. O religioso que devota e atentamente medita a santíssima vida, a paixão do Senhor, nela encontra com abundância tudo que ele é útil e necessário. Nem precisa procurar fora de Jesus coisa melhor. Ó, se Jesus crucificado entrar em nosso coração, quão depressa seríamos instruídos em tudo. O religioso fervoroso suporta e aceita bem tudo que ele ama, que manda. O tíbio e negligente experimenta tribulações sobre tribulação, e de todos os lados se vê angustiado porque lhe faltam as consolações
interiores, e não lhe é permitido buscar de fora. O que não observa a sua regra expõe-se à grave ruína. O que procura uma vida fácil e relaxada estará sempre em angústias. Alguma coisa haverá sempre que lhe desagrada, como procede tantos outros religiosos que vêm com austeridade na disciplina do claustro. Saem raras vezes, vivem recolhidos, alimentam-se com frugalidade, vestem cruel, grosseiro, trabalham muito, falam pouco, velam até altas noites, levantam-se de madrugada, prolongam a oração, entregam-se a leituras frequentes e em tudo observam a exata disciplina. Considera os cartuchos, os cistercienses e tantos outros monges e monjas de várias ordens como se levantam todas as noites para a salmodia do Senhor. Bem vergonhoso seria que te deixasse vencer pela preguiça em exercício de tão santo. Quando tantos religiosos começam a entoar louvores a Deus. Ó, quem te dera não ter outra coisa que fazer senão louvar com o coração e com os lábios ao nosso Senhor Deus. Ó, quem te dera não precisar de morrer, nem beber, nem dormir, para poderes louvar a Deus, nem ter opção em entregar-te unicamente aos exercícios espirituais. Muito mais feliz seria do que agora que deve servir ao corpo e às suas necessidades. Prover a Deus fôssemos insetos dessas necessidades e só tivéssemos que pensar no alimento da alma, que infelizmente tão raras vezes saboreamos. Quanto o homem chega a não buscar consolação em criatura alguma, começa então a gostar perfeitamente de Deus e vive sempre contente e acontece o que acontecer. Então não se alegra com grandezas, tampouco se entristece com ninharias, mas abandona-se inteiramente e com toda a confiança nas mãos de Deus, que Ele é tudo e em todas as coisas, para quem não acaba nem morre, mas para que vive todas as criaturas e a cujo ensino obedecem todas, sem demora. Lembra-te sempre do fim e de que o tempo perdido não volta. Sem cuidado e sem esforço não hás de adquirir virtudes. Se precipícias e a entibiar, começarás a sentir-te mal. Se porém te deres ao fervor, terás muita paz, graças de Deus. E o amor da virtude far-te-ão mais leve o trabalho. O homem fervoroso e diligente está preparado para tudo. Mais penoso é resistir aos vícios e às paixões do que suportar as fadigas do corpo. Quem não evita as faltas pequenas, pouco a pouco cairás nas grandes. Alegra-te sempre à noite, quando houveres empregado bem o dia. Vela sobre ti mesmo, anima-te, admoesta-te. Aconteça o que acontecer aos outros, não descuide de ti. Aproveitarás na medida da violência que te fizeras, assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Próxima meditação a gente vai fazer o segundo livro da Instrução para a Vida Interior da Imitação de Cristo. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei!